Mesmo sem termos visitado um local, nossa mente tem o hábito de criar imagens, não é verdade? Considerando isso, se eu te perguntasse neste momento, como você imagina a Bielorrússia? Qual seria a sua resposta? Mas será que você realmente conhece o país? Sabia, por exemplo, que essa nação foi dizimada pelos nazistas? Sabia que lá foi palco de uma das maiores tragédias relacionadas a Chernobyl? E se eu te contasse que lá existe uma franquia do KFC socialista, restaurantes temáticos da União Soviética e mais que isso? E se eu te contasse que os espiões da KGB ainda existem? Inacreditável, não é mesmo? No vídeo de hoje é melhor se preparar, pois vamos te levar para conhecer a última ditadura da Europa. A Bielorrússia, conhecida como República da Bielorrússia ou República de Belarus, é uma nação situada na Europa Oriental. Sua história é rica e remonta a tempos antigos, com vestígios de civilizações eslavas que habitavam a região. No final do século XVIII, com as participações da Polônia, a Bielorrússia foi dividida entre o Império Russo e a Segunda República Polonesa. Ocupada pela Alemanha no contexto da Primeira Guerra Mundial, Belarus anunciou a sua independência enquanto uma república democrática em 1918. No ano seguinte, entretanto, passados poucos anos da Revolução Russa, os bolcheviques anunciaram a criação da República Soviética Socialista Bielorrussa. Em 1922, a Bielorrússia tornou-se uma república constituinte da União Soviética e, assim como outras repúblicas irmãs, viveu sob o regime de partido único. Mas aí chegou a Segunda Guerra Mundial e o país sofreu enormemente, com uma grande parte de sua população sendo vítima da ocupação nazista e dos conflitos entre os exércitos alemães e soviéticos que praticamente devastaram o país. Das 290 cidades do país, 209 acabaram destruídas. O número de mortos foi tão grande que o país só conseguiu alcançar o mesmo índice populacional quase 30 anos depois. Mas não foi só a invasão nazista que causou sofrimento nesse país, e aqui temos que lembrar do acidente nuclear de Chernobyl. A década de 1980 marcou um capítulo sombrio na história da Bielorrússia e do leste europeu como um todo. Durante o desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, considerado o pior do mundo, a Bielorrússia, situada a apenas 16 quilômetros da central nuclear, foi duramente atingida pelas consequências catastróficas, resultando em 66% do seu território contaminado com o Césio-137. Em resposta, o governo bielorrusso estabeleceu uma zona de exclusão ao redor do território afetado, mantendo-a fechada por décadas. Recentemente, decidiram abri-la para detentores de licenças que organizam tours acompanhados por um representante do governo bielorrusso. Dentro da zona de exclusão, encontramos um tesouro de artefatos e relíquias soviéticas, desde barcos e fábricas abandonadas até torres de vigia e centros de propaganda, proporcionando uma experiência imersiva na atmosfera de 1986. Atualmente conta com uma população de 10 milhões de habitantes, e não importa por onde vá, os vestígios do passado soviético ainda são visíveis em toda parte. A economia continua igual ao regime soviético e ainda reflete os princípios do planejamento centralizado. Para se ter uma noção, mais da metade da população assalariada, 51%, trabalha para o governo. A agricultura permanece como uma das principais atividades econômicas do país. Juntamente com a pecuária e a indústria, é liderada pela extração de potássio e a produção de derivados, como fertilizantes. As reservas bielorrussas do minério estão entre as maiores do mundo. Falando em extração de minerais, sabia que a Bielorrússia é a terra do maior caminhão do mundo? Sim,
O Bela 75710 é um caminhão basculante de mineração fabricado na Bielorrússia e atualmente ostenta o título de maior caminhão minerador em termos de capacidade e volume de carga global. Ele é capaz de transportar incríveis 450 toneladas, ou seja, a maior capacidade de carga suportada por um caminhão nesta categoria. Mesmo após o colapso da União Soviética em 1991, a Bielorrússia manteve estagnada no tempo, preservando muitos dos vestígios do passado comunista. E o líder autoritário Alexander Lukashenko faz questão disso. No poder desde 1994, tem consolidado um regime que lembra os dias de Stalin, com um controle rígido sobre a mídia, a oposição política e a sociedade civil, tanto que a nação é até hoje conhecida como a última ditadura da Europa. Seu regime político ficou popularmente conhecido como Lukashismo ou Lukashenkoísmo. John Sweeney, repórter investigativo do Reino Unido, descreve o Lukashismo como uma variante mutante do Pacto Soviético com seu povo. Desde que assumiu o poder, Lukashenko consolidou praticamente todo o poder no governo do país. A Constituição concede a ele ampla autoridade, permitindo, por exemplo, dissolver a Câmara dos Representantes se o nome do primeiro-ministro escolhido por ele for rejeitado 2 vezes. Os decretos presidenciais têm precedência sobre as leis comuns, conferindo a Lukashenko controle significativo sobre os gastos do governo. O parlamento, por sua vez, só pode intervir nesses assuntos com a permissão do presidente. Além disso, Lukashenko detém o poder de nomear 8 membros da Câmara Alta, conhecida como Conselho da República, e exerce influência sobre a maioria dos juízes. E, obviamente, como todo mundo ditador, controvérsias da sua mão de ferro é o que não faltam. Durante a pandemia de Covid-19, Lukashenko afirmou que as preocupações com a pandemia eram um frenesi e uma psicose, e que trabalhar nos tratores, beber vodka e ir às saunas poderia prevenir as pessoas da infecção pelo vírus. Quer mais uma? Em 2020, o Gabinete das Nações Unidas relatou que seus especialistas foram informados sobre 450 casos documentados de tortura e maus-tratos infligidos e agressões sexuais a pessoas detidas durante os protestos que eclodiram após as eleições presidenciais. E só para ficar claro, aqui estamos falando que quem contém as manifestações é a KGB. Sim, curiosamente, a KGB ainda é KGB na Bielorrússia. Para quem não sabe, a KGB era uma agência espiã russa na era soviética e após a dissolução da mesma, a KGB russa se dividiu em 2 organizações, a FSB, Serviço de Segurança Nacional em russo, e SVR, Serviço de Inteligência Estrangeira. No entanto, na Bielorrússia, a estrutura organizacional da KGB permaneceu intacta, mantendo assim seu nome original. A agência continua a impor o terror, especialmente contra aqueles que se manifestam contra o líder do país. E colocam o terror mesmo. Em janeiro de 2021, foi divulgada uma gravação na qual o comandante das tropas internas e vice-ministro do interior da Bielorrússia diz às forças de segurança que podem mutilar e matar manifestantes para os fazer compreender as suas ações. Além disso, discutiu a criação de acampamentos cercados por arame farpado, onde os manifestantes serão detidos até que a situação se acalme. Assim como na vizinha Rússia, aqui, desafetos do líder também desaparecem e morrem de forma misteriosa, e exemplos não faltam. Em 1999, os líderes da oposição, Yuri Zakharanka e Viktor Hanchar, juntamente com seu sócio comercial, Anatol Krasovsky, sumiram sem deixar rastros. E adivinhem, esses desaparecimentos coincidiram com uma transmissão na televisão estatal em que o presidente Alexander Lukashenko ordenava os chefes de seus serviços de segurança que reprimissem a escória da oposição.
Lukashenko se autoproclama o homem do povo, mas o povo só pode fazer o que ele manda. Mas não é apenas o governo ditatorial que surpreende no país. A presença do passado soviético é palpável por toda parte. Estátuas de Lenin e outros líderes comunistas ainda ocupam praças públicas e os prédios governamentais exibem uma arquitetura imponente que é uma herança evidente da era soviética. Minsk, a capital da Bielorrússia, é um exemplo marcante desse legado soviético, sendo considerada uma das cidades mais preservadas desse período na atualidade. Embora tenha séculos de história, grande parte da arquitetura de Minsk remonta ao século XX, principalmente devido à destruição causada pelos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Com mais de 80% da cidade devastada, a reconstrução ocorreu nos anos 1950, sob a influência do ditador soviético Stalin. O resultado é uma cidade imponente, marcada por avenidas amplas, arquitetura clássica, parques exuberantes e museus que preservam a história e a estética dessa era específica. Alguns desses museus são bem curiosos, como o KGB Building. Além de abrigar as atividades da agência, o edifício inclui um museu com um tour virtual. Outros monumentos soviéticos notáveis permeiam a cidade, como a Casa do Governo. Este edifício, resistindo aos estragos da guerra, mantém sua simplicidade aparente, mas impressiona pela sua presença imponente, protegido por uma estátua de Vladimir Lenin, o velho camarada. Continuando com nossa viagem, precisamos falar da comida. Assim como na Rússia, a base da culinária bielorrussa consiste em vegetais e carnes, destacando-se ingredientes como batatas, beterrabas e outros tubérculos, que são habilmente incorporados em diversas receitas. A draniki é um dos pratos mais simbólicos do país. Essa espécie de panqueca feita de batatas é tão popular que é vendida até mesmo em grandes redes de fast food como o McDonald's. Quer dizer, era vendida no McDonald's, que encerrou sua rede de lojas no país. Agora a rede de restaurantes se chama Vkusno e Toshka. E segundo o líder e usando suas próprias palavras, graças a Deus que vão embora. Temos que fazer nós mesmos o que a McDonald's costumava fazer. Também sabemos como cortar o pão em dois e colocar um pedaço de carne, batatas fritas e salada nele. Uma curiosidade notável para um regime que segue princípios comunistas é a presença de uma filial do KFC na capital. A famosa marca de frango frito, teoricamente originada nos Estados Unidos e representante do capitalismo, encontrou espaço na cidade mais soviética do mundo. Obviamente, ela teve que se adequar. Então, podemos dizer que o comunismo e o capitalismo colidem em um contraste confuso de esculturas heróicas socialistas dos anos 60 e frango frito crocante. Então já sabe, se você é fã do frango frito da rede americana, não há dúvida de que este é um dos KFCs mais marcantes do mundo. Na verdade, é provavelmente o KFC mais soviético do mundo. Mas não é só na capital que você encontrará o saudosismo da União Soviética. Na fronteira com a Polônia está Brest, a segunda maior cidade da Bielorrússia. A cidade foi palco de um episódio marcante da Segunda Guerra Mundial, conhecido como a Defesa da Fortaleza de Brest. A Fortaleza de Brest resistiu heroicamente por 8 dias em junho de 1941 a um ataque pesado dos nazistas que buscavam conquistar a União Soviética. Na Bielorrússia, a Segunda Guerra Mundial é chamada de Grande Guerra Patriótica, sendo exaltada e respeitada pelos locais até os dias de hoje. Ao entrar na fortaleza, a principal atração se destaca: um monumento de pedra de 30 metros de altura, esculpido com a expressão de desespero e ira de um soldado anônimo ao ver os nazistas tentando tomar a fortaleza de surpresa.
É motivo de orgulho para um jovem estudante, por exemplo, servir voluntariamente como guarda nessa fortaleza. É possível ver umas quase crianças uniformizadas marchando de um lado para outro por lá. A entrada na fortaleza é uma coisa de outro mundo, com monumentos gigantes tocando as transmissões de rádio da época da guerra, convocando o povo para a luta. Parece até filme. Dentro da fortaleza há ainda outras estátuas que fazem referência à resistência soviética, igrejas e um museu que preserva a história da região, incluindo alguns destroços da fortaleza. Uma das estátuas mais comoventes retrata um soldado rastejando em direção ao rio, com o capacete na mão, como quem busca água. A história dela é que durante a ocupação nazista foi cortado o fornecimento de água e era necessário arriscar-se sob bombardeio para alcançar o rio. É interessante observar que a tendência nostálgica da era comunista não se restringe ao KFC. Ela se estende até mesmo a restaurantes regionais, como o Café Gagarin. Para quem não sabe, Gagarin foi o primeiro astronauta soviético a orbitar a Terra, tornando-se um herói da União Soviética, e seu legado como o primeiro homem no espaço é reverenciado especialmente no Café Gagarin, um restaurante temático soviético em Brest. O restaurante celebra todas as coisas relacionadas a Gagarin, enquanto serve pratos que poderiam até ter satisfeito Stalin. Os assentos externos são instalados dentro de um sedã esticado no estilo dos anos 1960. No interior, recortes de jornais de 12 de abril de 1961 adornam as paredes e servem como jogos americanos, enquanto o ciclo interminável de cinejornais em preto e branco na televisão transporta os visitantes de volta às alturas do programa espacial soviético. Bandeiras comunistas penduradas no teto e estrelas soviéticas decoram os guardanapos e os cardápios. Eu diria, no mínimo, curioso. E vocês? Mas apesar dos pesares e dos mandos e desmandos do ditador no governo, esqueça qualquer tipo mais forte de censura ou a necessidade de estar sempre acompanhado de um guia para visitar o país, como na Coreia do Norte. Mas e você? O que achou desse país? Conhecia a história e curiosidades? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!